Existe uma verdade que Jung descobriu sobre a segunda metade da vida, e ela assusta porque destroça tudo o que você construiu até agora. Não é sobre envelhecer, é sobre morrer psicologicamente sem nunca ter vivido de verdade. Se você passou dos 50 e ainda carrega as máscaras que colocou aos 20, está cometendo o crime mais silencioso contra sua própria alma. Está traindo quem você realmente é. Jung chamava isso de a tragédia do homem que nunca se tornou ele mesmo. E o pior, a maioria não percebe. Vive décadas inteiras performando uma vida que não é sua, seguindo roteiros escritos por pais mortos, sociedades fracassadas, medos ancestrais. Mas algo dentro de você sabe. Algo grita no silêncio da madrugada. Algo sangra quando você olha no espelho e não reconhece quem está ali. E esse algo não vai parar até você ouvir. Porque depois dos 50, a alma não negocia mais, ela exige. E se você ignorar, ela te destrói de dentro para fora. Jung viu isso em centenas de pacientes, pessoas bem-sucedidas, respeitadas, destruídas por dentro. E ele descobriu o porquê. Você sente, não sente? Aquele vazio que nenhuma conquista preenche. Aquela inquietação que nenhum reconhecimento acalma. Você alcançou tudo o que prometeram que traria felicidade. A carreira, a família, o status. E ainda assim, algo está errado. Profundamente errado. Jung chamava isso de a crise da individuação não realizada. É quando você percebe que viveu a vida de outro. Você se tornou o que seus pais queriam, o que a sociedade esperava, o que o medo permitiu. Mas nunca se perguntou, e eu quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta aterra porque a resposta é um abismo. Você não sabe. Passou 50 anos construindo uma identidade emprestada, e agora a estrutura toda está desmoronando. E deveria. Porque essa crise não é uma punição, é um chamado. A alma está te convocando para a jornada mais perigosa e necessária da sua vida. Descer até a sombra, encontrar as partes de você que foram exiladas e integrá-las antes que seja tarde demais. Porque depois dos 50, o tempo cobra. Jung disse algo brutal. Não há luz sem sombra, e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Traduzindo, tudo que você rejeitou em si mesmo não desapareceu. Está vivo, pulsando no porão da sua psique, sabotando sua vida sem que você perceba. Aquela raiva que você nunca expressou virou amargura. Aquela criatividade que você sufocou por responsabilidade virou depressão. Aquele desejo que você chamou de imaturo virou vazio existencial. A sombra é tudo que você negou ser para ser aceito. E ela cresce. Alimenta-se do seu silêncio. E depois dos 50, ela não se contenta mais em sussurrar. Ela urra. Por isso você explode sem motivo. Por isso sente inveja de quem é livre. Por isso adoece sem causa física. Seu corpo está gritando o que sua mente recusa aceitar. Você precisa encontrar-se com sua sombra, não para destruí-la, mas para dançar com ela. Porque só integrando o que você teme se tornar, você se torna inteiro. E se eu te dissesse que existe uma porta secreta dentro de você, trancada há décadas, e que atrás dela está tudo o que você sempre quis ser, mas nunca se permitiu? Jung passou a vida estudando essa porta. Ele a encontrou em sonhos, mitos, símbolos, e descobriu que ela só se abre na segunda metade da vida, porque só então você tem coragem suficiente para atravessá-la. Mas há um preço. Você precisa soltar. Soltar a persona, essa máscara social que você aperfeiçoou, essa imagem que você defende com unhas e dentes, porque a persona não é você. É apenas o personagem que você criou para sobreviver ao julgamento dos outros. E depois dos 50, manter essa máscara é suicídio psicológico. Jung alertou. A persona é uma armadura que, se usada por tempo demais, sufoca a alma. Você sente isso? Essa sensação de estar preso dentro da própria vida? É porque você está. Está aprisionado em uma versão editada de si mesmo. E a chave para a liberdade está em um ato radical. Parar de fingir. Mas admitir isso aterra, não é? Porque se você não é a persona, quem é você? Se tirar as máscaras, o que sobra? O medo de descobrir o vazio embaixo da performance paralisa milhões de pessoas.
Elas preferem morrer representando a viver autenticamente. Jung viu isso e chamou de a maior tragédia humana. Mas a verdade é mais sutil e mais cruel. Não é que não haja nada embaixo, é que há tudo embaixo. E você tem medo do que vai encontrar. Porque ali está sua raiva reprimida, sua criatividade assassinada, seus desejos condenados, sua selvageria domada, sua verdade silenciada. Ali está tudo que você foi obrigado a matar para ser civilizado. E agora, depois dos 50, essas partes querem ressurreição. E não vão pedir licença. Vão invadir sua vida através de sintomas, ansiedade inexplicável, explosões emocionais, doenças psicossomáticas, vícios tardios. Seu inconsciente está em rebelião. E a única forma de fazer as pazes é descer até lá e negociar. Só olhe para as pessoas que te irritam profundamente, aquelas que você critica, julga, rejeita. Jung diria: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, porque aquilo que você odeia no outro é exatamente o que você reprimiu em si. O irresponsável te irrita é porque você matou sua espontaneidade. O egoísta te enfurece é porque você se anulou a vida inteira. O corajoso te incomoda é porque você se acovardou diante dos seus sonhos. Essa é a lei do espelho psicológico. O mundo externo reflete seu mundo interno, e depois dos 50, essa percepção se torna insuportável ou libertadora. Depende da sua coragem. Porque se você aceitar que está projetando sua sombra nos outros, terá que assumir. O problema não está lá fora, está aqui dentro, e isso muda tudo. De repente, cada crítica que você faz revela algo sobre você. Cada julgamento se torna um convite à autoanálise. E você percebe, não há inimigos externos, apenas partes de você não integradas. Jung não ofereceu atalhos. Ele disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E depois dos 50, não há mais tempo para sonhos. É hora de despertar. Mas o despertar não é iluminação pacífica, é descida ao inferno pessoal. É atravessar o que ele chamou de a noite escura da alma, onde todas as certezas morrem e você fica cara a cara com o vazio. Mas esse vazio não é ausência, é potencial puro. É o espaço onde o verdadeiro eu pode finalmente emergir. Só que para chegar lá você precisa atravessar o caos, precisa questionar tudo, suas crenças, seus valores, suas escolhas. Precisa admitir que talvez você tenha se enganado a vida inteira, que talvez o sucesso que você perseguiu fosse de outro, que talvez a vida que você construiu seja uma prisão bem decorada. E quando você admite isso, quando para de se defender e se permite desmoronar, algo milagroso acontece. Você começa a se reconstruir, dessa vez de dentro para fora. Você tem medo de que seja tarde demais, medo de que a vida já tenha passado, medo de que despertar agora seja inútil porque não há mais tempo para recomeçar. Jung conhecia esse medo e sabia que ele era a última armadilha do ego, porque a verdade é, nunca é tarde para se tornar quem você é. Mas o ego não quer que você saiba disso. O ego quer que você desista, que se conforme, que aceite a mediocridade como destino. Por isso ele sussurra: você é velho demais. É melhor manter as coisas como estão. Não arrisque, não mude, não desperte. Mas o self, seu centro psíquico mais profundo, grita o oposto. Agora. É agora ou nunca. Ou você se torna quem você é, ou morre sendo quem você nunca foi. E essa tensão entre ego e self é a guerra interior de todos que ultrapassam os 50. Você pode escolher o conforto da persona e morrer lentamente por dentro, ou pode escolher o caos da transformação e renascer enquanto ainda há tempo. Aqui está o segredo que poucos descobrem. A segunda metade da vida não é sobre acumular, é sobre soltar. Não é sobre conquistar, é sobre integrar. Não é sobre mais, é sobre essência. Jung percebeu que a cultura ocidental nos ensina tudo sobre a primeira metade da vida. Construir, competir, conquistar, e nada sobre a segunda. Refletir, integrar, transcender. Por isso tantos entram em colapso depois dos 50. Porque continuam usando ferramentas de conquista em uma fase que exige contemplação.
continuam lutando por mais quando deveriam estar buscando profundidade. Continuam correndo para fora quando a jornada agora é para dentro. E o resultado? Exaustão, vazio, crise existencial, porque você não pode viver a segunda metade da vida com o roteiro da primeira. As regras mudaram, o jogo mudou, e se você não mudar junto, será esmagado pelo próprio sucesso. Jung viu isso repetidamente. Pessoas que venceram na vida e perderam a alma. E ele perguntou: de que adianta ganhar o mundo inteiro se você perde a si mesmo? E se o que você sempre chamou de loucura for na verdade sanidade? E se os impulsos que você reprimiu fossem exatamente o que te tornaria livre? Jung ousou pensar o impensável. A doença neurótica é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Traduzindo, você adoece porque não está vivendo sua verdade, deprime porque não está expressando sua essência, entra em pânico porque está traindo sua alma todos os dias, e a cura não está em mais controle, mais disciplina, mais repressão. Está em liberação, em permitir que o selvagem dentro de você respire, em dar voz ao que foi silenciado, em dançar com o que foi condenado. Mas isso parece perigoso, não é? Parece irresponsável. Porque fomos treinados a acreditar que nossa natureza profunda é má, primitiva, destrutiva. Mas Jung descobriu o oposto. Sua natureza profunda é sábia. Ela sabe o que você precisa. Ela conhece seu propósito. Ela guarda seu potencial. E ela está esperando que você pare de lutar contra ela e comece a colaborar. Os 50 são um portal. De um lado está tudo que você foi. Do outro, tudo que você pode ser. Mas esse portal não fica aberto para sempre. Jung alertou: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E depois dos 50, os sintomas dessa doença se intensificam. O corpo cobra, a mente fragmenta, a alma se rebela, porque você não tem mais décadas pela frente para adiar o confronto consigo mesmo. O tempo está se estreitando, e cada dia que você passa mantendo a máscara é um dia a menos para ser autêntico. Cada manhã que você acorda e representa o personagem é uma traição à sua essência, e seu inconsciente sabe. Por isso, os sonhos ficam mais intensos. Por isso, os sintomas aparecem. Por isso você sente essa inquietação crescente, como se algo dentro de você estivesse morrendo de fome. Porque está. Sua alma está faminta da sua própria vida. E se você não a alimentar agora, ela vai consumir você na tentativa desesperada de ser vista. Sabe qual é a verdade mais perturbadora que Jung descobriu? Você não é um, você é muitos. Dentro de você existem múltiplas personalidades, múltiplas vozes, múltiplos eus que nunca foram integrados. Há o você criança, ferido e carente. O você adolescente rebelde e assustado. O você adulto responsável e cansado. O você velho, sábio e ignorado. E todos eles estão brigando por atenção. Todos querem ser ouvidos. Todos exigem honra. Jung chamou isso de os complexos autônomos, fragmentos da psique que vivem vidas próprias no inconsciente. E depois dos 50, eles não aguentam mais ser ignorados. Eles começam a se manifestar através de lapsos, sonhos, atos falhos, doenças. Seu inconsciente está tentando te mostrar quem você realmente é. Uma multiplicidade, não uma unidade forçada. E a individuação, o grande objetivo da segunda metade da vida, não é se tornar perfeito. É se tornar inteiro. É reunir todos esses fragmentos dispersos e construir um eu autêntico, onde todas as suas partes coexistem. Mas tem mais. Você não carrega apenas sua própria sombra. Carrega também a sombra de seus ancestrais. Jung descobriu que o inconsciente não é apenas pessoal, é coletivo. Você herda traumas, padrões, medos que nem são seus. São de gerações passadas, transmitidos como herança psíquica invisível. Aquele medo irracional que você tem pode ser do seu avô. Aquela raiva que você não entende pode ser da sua bisavó. Aquele vazio inexplicável pode ser de uma linhagem inteira que nunca se permitiu sentir. E depois dos 50, você tem a oportunidade rara de quebrar esses padrões, de ser o primeiro da sua linhagem a despertar, o primeiro a integrar,
o primeiro a curar. Mas para isso, você precisa ter coragem de mergulhar mais fundo do que sua própria história. Precisa encarar os fantasmas ancestrais. Precisa reconhecer que sua neurose pode ser uma herança, não uma falha. Que ao curar a si mesmo, você cura gerações inteiras, para trás e para frente. Jung foi categórico. Não podemos mudar nada a menos que o aceitemos. E aceitar significa permitir que algo morra. Aceitar que o você que você foi precisa morrer para que o você que você é possa nascer. É uma morte simbólica, mas não menos dolorosa. Porque você vai perder relacionamentos que só funcionavam com a persona. Vai perder status que dependia da máscara. Vai perder a aprovação de quem te amava pela versão editada. E isso dói. Profundamente. Mas Jung diria, essa dor é sagrada. É a dor do parto psicológico. É o custo da autenticidade. E vale cada lágrima. Porque do outro lado dessa morte está a liberdade, a paz, a sensação de finalmente estar em casa dentro de si mesmo, de olhar no espelho e reconhecer quem está ali, de viver sem pedir licença, de amar sem negociar essência, de morrer sem arrependimentos, porque você viveu, de verdade, com todas as imperfeições, contradições e complexidades. Você viveu como você, não como cópia de ninguém. Então, se você tem mais de 50, livre-se disso agora. Da ilusão de que você precisa continuar sendo quem você sempre foi. Da crença de que mudança é traição. Do medo de decepcionar quem te ama pela persona. Jung deixou um aviso final. A maior tragédia não é a morte, mas a vida não vivida. E você ainda tem tempo. Não muito, mas o suficiente. Tempo para descer ao porão da sua psique e resgatar os fragmentos exilados. Tempo para integrar sua sombra e se tornar inteiro. Tempo para soltar a máscara e respirar como você mesmo. Tempo para viver, autêntica, profunda, corajosamente. Mas apenas se você começar agora. Porque o relógio não para e a alma não negocia. Ela só exige uma coisa de você. Verdade. Verdade brutal, crua, inegociável. A verdade de quem você é quando ninguém está olhando. A verdade do que você deseja quando ninguém está julgando. A verdade do que você veio fazer aqui antes de morrer. Essa é a única coisa que importa depois dos 50. Tudo o resto é ruído. A sua alma não quer conquistas, ela quer reconhecimento e o tempo está acabando. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também. A jornada é solitária, mas a verdade deve ser compartilhada.